Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa disciplina de Contabilidade Internacional 2, hoje nós vamos falar sobre as práticas contábeis no Mercosul. Na semana passada, vocês leram a apostila que eu disponibilizei lá no Jacard com as informações que nós vamos tratar nessa aula. Então espero que vocês aproveitem bastante para entender um pouco melhor sobre como a contabilidade tem influenciado os países do Mercosul. Bom, pessoal, primeiro, fazendo uma breve contextualização, a gente precisa entender que a globalização, o aumento das transações econômicas entre empresas que têm filiais em vários países ou transações entre empresas que estão em países diferentes, isso aumenta muito a demanda por informação, né? E a questão do investimento também é muito interessante nesse contexto da globalização, porque quando você faz um investimento em uma empresa que está sediada em um país específico, aquela empresa emite as suas demonstrações financeiras com base na regulamentação local daquele país, né? Então, as demonstrações, as informações financeiras dessas empresas, bem como o seu resultado, ele precisa ser compreensível, né, para a maior parte das pessoas. Então, nesse contexto da globalização, a contabilidade ela tem o papel de fornecer informações que sejam adequadas para a tomada de decisão e que sejam acessíveis a mercados internacionais. Então, usuários de vários países eles podem usar a informação financeira que está disponibilizada, que ela está numa linguagem internacional, que atenda a vários públicos, a vários stakeholders, né? Então, nesse contexto aí de globalização, que a gente tem uma propulsão, né, um aumento pelo interesse em ter harmonização contábil entre os países, né? A gente tem uma aproximação do tratamento dado aos elementos patrimoniais em nível global. Essa harmonização, né, essa aproximação das regras dos diversos países do mundo, ela tem principalmente a finalidade de aumentar o grau de comparabilidade das informações, né? Os usuários podem fazer comparações, também facilita a comunicação, porque é uma informação compreensível, e contribui para a redução das diferenças internacionais relacionadas às informações financeiras especificamente, certo? Então, a contabilidade nesse ambiente, nesse cenário, ela assume esse papel de se tornar uma língua que seja compreensível para as várias nações do mundo. Na América Latina, passamos por um processo de integração econômica e isso já vem de longa data, né? A gente tem aí o início dessas conversas, dessas discussões, lá em 1750, para tentar consolidar as parcerias entre os países da América Latina, né? Dentre essas ações, dentre essas iniciativas tentando integrar os países aqui da América Latina, nós temos o exemplo do Mercosul, né? O Mercosul surgiu em 1990, lá com um acordo do mercado comum entre o Brasil e a Argentina, que posteriormente foi aderido pelo Uruguai e pelo Paraguai, assim como nós já vimos também nas aulas anteriores. Então, nós sabemos que essa união proporcionou um impulso para o processo de integração aqui na América do Sul, né, que resultou aí, culminou na constituição do Mercosul, possibilitando, né, esse sonho de integrar os países aqui da América do Sul. Então, nós sabemos também, já estudamos na aula anterior, que o Mercosul ele é classificado como um bloco econômico de terceiro nível, né? Então, nós temos a colaboração entre as nações que estão envolvidas, né, que são membros desse acordo. Nós temos a questão da livre circulação comercial, então o trânsito de mercadorias, né, uma zona de livre comércio, pode haver comercialização entre esses países com reduzidas, né, barreiras alfandegárias. Nós temos a União Aduaneira, que tem a questão do NCM, que tem a redução de impostos, enfim, que tem uma série de benefícios aí para os países membros. Também temos a questão da livre circulação de pessoas, serviços, bens e capitais.
Então, o Mercosul ele já está estabelecido, né? É um acordo que deu certo, que tem funcionado já há bastante tempo e que faz parte, né, da realidade das empresas que transacionam aqui na América do Sul. E aí onde que se insere então a questão da contabilidade nesse contexto de integração econômica, né? A gente sabe que é necessário quando a gente tem acordos, quando a gente tem parcerias internacionais, então vocês pensem o tamanho disso. É o país Brasil fazendo parceria com o país Argentina, o país Paraguai, o país Uruguai, tínhamos também a Venezuela, enfim, todos os outros países que são parceiros, mas os membros que são signatários do acordo são esses quatro. São países, então pense, cada empresa dentro desse país deve seguir as diretrizes econômicas e internacionais do seu país, né? Então a gente passa a ter uma aproximação, as empresas podem ter um trânsito facilitado para transacionar entre si, né? E aí a gente tem o envolvimento de informações financeiras. Então, o processo de geração da informação financeira, ele precisa ser integrado nesse tipo de acordo para que todo mundo fale o mesmo idioma, todo mundo fale a mesma língua em termos financeiros, né? Então, é muito importante que a contabilidade ela seja tratada, que ela seja usada, aplicada nos países membros de uma forma muito parecida, para que a informação seja realmente útil para influenciar a tomada de decisão dos usuários, né? No Mercosul, essa integração ainda não aconteceu. Então, a gente não tem ainda uma unanimidade em termos de o, relacionado a esse processo de geração de informações financeiras, né? O que nós temos agora é o processo de convergência às normas internacionais que o Brasil passou e os demais países também passaram, a gente já vai falar sobre isso. Para a contabilidade, esse processo de harmonização ele é um desafio muito grande, né? Porque você pensa, você convencer a usuários que estão acostumados com as suas práticas internas, locais, a mudar a forma de trabalhar, a mudar a forma de emitir, de elaborar suas demonstrações financeiras para atender usuários internacionais. Então, isso é um grande desafio. Então, na prática, o que se busca é ter um conjunto mínimo de normas contábeis que devem ser adotadas por todos os países membros. Então, é chegar a um consenso de que nós vamos todos seguir esse conjunto de normas para que as demonstrações sejam efetivamente comparáveis e que a comunicação seja mais efetiva entre os países que são membros do bloco econômico. Tá? Então, falando de uma forma mais específica, a gente deve buscar, deve tentar, né, encontrar formas de ter um padrão, né, um processo de geração da informação financeira padrão, principalmente relacionado aos critérios de avaliação patrimonial. Então, aquilo que o método, as técnicas que a gente utiliza, as bases que nós partimos para elaborar o nosso balanço patrimonial, a demonstração do resultado, as outras demonstrações financeiras, devem partir da mesma premissa, partir das mesmas bases e serem tratados de forma homogênea, né? Então, o foco é mais nos critérios de avaliação patrimonial, né? Até porque a diferença entre critérios causa diferença no valor das empresas, interfere nos resultados apurados naquele negócio, né? Então, é muito importante ter essa integração do processo de geração de informações financeiras, tá? A adoção de um conjunto harmônico de normas contábeis, ele poderia diminuir a simetria de informações divulgadas, então diminuir, né, essa diferença. O Brasil divulga suas demonstrações financeiras de um jeito, o Paraguai de outro, o Uruguai de outro, a Argentina de outro, né? Então cada uma transaciona, emite as suas informações financeiras de um jeito, o que causa problemas. Por exemplo, se você quer investir em uma empresa que é argentina, quando vai ser feita a distribuição de lucros, vai ser usada a contabilidade daquela empresa para distribuir, né? E aí, se os critérios que eles utilizam não são os critérios padrões, os critérios usuais,
você já vai ter dificuldade de compreender e de confiar naquela informação, né? Então, essa assimetria de informação é a diferença de informação que o emissor da informação está tendo para os outros usuários, né? Então, quanto mais homogêneo, quanto mais integrado for o processo, melhor é para todo mundo, tanto para as empresas que transacionam, quanto para os usuários que dependem da informação financeira dessa empresa, certo? A convergência dos padrões internacionais no Mercosul, ela tem diferenças de país para país, né? É natural que cada país tenha a sua cultura, a sua estrutura econômica, institucional, isso vai influenciar na forma como os padrões contábeis são definidos, né? Mas o que a gente deve buscar é uma harmonização, uma proximidade, uma aproximação no formato seguido pelos países que são membros de um bloco econômico. Então vamos falar de cada um dos países do Mercosul. O primeiro, a Argentina. Então lá na Argentina existe uma comissão que se chama Comissão Nacional de Valores, a CNV. Tem também a Federação Argentina de Conselhos Profissionais de Ciências Econômicas e o Conselho Profissional de Ciências Econômicas da Cidade Autônoma de Buenos Aires. Esse grupo de instituições argentinas, eles elaboraram de maneira conjunta um plano para implementar as normas contábeis emitidas pelo IASB. Então a Argentina já tem uma visão de que é necessário adotar as normas internacionais de contabilidade e foi elaborado um plano entre essas instituições que são as principais relacionadas a questões econômicas e financeiras no país, né? Então, a CNV deles é muito parecida com a nossa CVM, que regula o mercado de capitais, né? E a Federação Argentina de Conselhos Profissionais de Ciências Econômicas equivale ao nosso Conselho Federal de Contabilidade aqui no Brasil. A Resolução Técnica número 26, lá da Argentina, determinou a obrigatoriedade da adoção pelas entidades que realizam oferta pública de capital que estão sob o controle da CNV. Então, veja, eles obrigaram as empresas que têm capital aberto, as SAs, né, equivalendo aos termos que nós usamos aqui no Brasil, que essas empresas grandes que fazem a negociação, a oferta pública de capital no mercado financeiro, que essas empresas sigam, que adotem, que emitam as suas demonstrações financeiras seguindo os padrões internacionais. Isso passou a ser obrigatório na Argentina em 2012. Em 2011 eles deram aquele tempo para as empresas adotarem voluntariamente, se ambientar com as normas, e a partir de 2012 isso passou a ser obrigatório no país. Tá? Então hoje a Argentina já segue os padrões internacionais do IAF. Tá? Então já tem a sua contabilidade totalmente convergida. Né? Então eles adotam as IFRS. O Brasil. No Brasil a gente já falou bastante no primeiro semestre, né? E vocês já sabem que nós tivemos lá em 2005 a criação do CPC, né? O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que tinha o objetivo de viabilizar essa convergência, de fazer a tradução das normas internacionais para a realidade brasileira, para o português, né? Em 2006, também é um fato importante para nós, que o Banco Central do Brasil ele publicou um comunicado que determinou a obrigatoriedade de adoção das IFRS no Brasil a partir de 2010. Então, o Bacen determinou, obrigou as empresas grandes, né, as empresas que têm o capital aberto, a emitir suas demonstrações consolidadas com base nas IFRS, né, a partir de 2010. A CVM também, né, a nossa Comissão de Valores Mobiliários, também obrigou as companhias abertas a publicar suas demonstrações consolidadas integralmente em IFRS a partir de 2010. Então, 2010, lá na Argentina, foi em 2012. No Brasil, em 2010, as empresas já estavam obrigadas a emitir as suas demonstrações financeiras com base nas normas internacionais de contabilidade. Tá? Em 2008, nós tivemos um marco legal que foi a entrada em vigor da Lei 11.638,
que oficializou, né, trouxe a base legal que a gente precisava para fazer essa convergência. Então, aqui hoje, o Brasil está integralmente convergido às normas internacionais de contabilidade, certo? Aí nós temos o Paraguai. Então, o Paraguai é muito interessante a gente conhecer a história, né, dos países vizinhos, porque o Paraguai, desde 1989, já tem essa visão da necessidade de trazer, de usar normas que sejam entendidas, compreendidas por investidores em nível global, né? Então, desde 89, eles já adotavam as normas, a IAS 1 a 5, que era emitida pelo IASC, que depois virou IASB, né? Sendo que essas normas elas seriam aplicadas até que fossem elaboradas e aprovadas novas normas próprias. Isso não aconteceu, né? O Paraguai não emitiu normas próprias, então permaneceu usando as normas internacionais desde 89. O Conselho Nacional de Valores, que é a CVM do Paraguai, estabeleceu que as normas internacionais elas teriam vigência efetiva, né, o conjunto completo de normas, a partir de 2008, com aplicação obrigatória para todas as empresas que têm o capital aberto, né, que emitem títulos e valores mobiliários de oferta pública lá no Paraguai. Então, a partir de 2008, essas empresas que têm o capital aberto já passaram a ser obrigadas a emitir as suas demonstrações financeiras com base nas IFRS. Em 2011, foi o marco regulatório, né, o marco normativo para o Paraguai, que regulamentou a adoção das normas internacionais de contabilidade. Então, ali em 2011, se assumiu efetivamente que ia se usar as normas internacionais para todas as companhias, né? Então, a resolução ali do Comitê Gestor 02/2011 da CNV incorporou a decisão do Mercosul, que estabeleceu de forma obrigatória as demonstrações contábeis no ano de 2012, tanto para o nível trimestral quanto anual, considerando as normas internacionais emitidas pelo IASB. Então vejam, em 2012, o Mercosul emitiu essa decisão, né, trouxe essa decisão relacionada da Câmara do Comércio, que coloca como uma obrigatoriedade para os países membros emitir suas demonstrações, tanto as trimestrais como as anuais, seguindo as normas internacionais de contabilidade a partir de 2012. Né? Então, você vê que o bloco se organizou também para incentivar, né, para dar uma forçada nos países membros a adotar as normas internacionais e conseguir essa homogeneidade, essa compreensão em termos financeiros das demonstrações financeiras emitidas pelos países membros. Né? Então, o Paraguai também adotou todas as normas internacionais de contabilidade a partir de 2012 para todas as companhias. O Uruguai, a convergência iniciou lá na década de 90, então o Uruguai também é um país que sempre teve essa visão mais aberta para adotar as normas internacionais. Em 2004, o governo uruguaio aprovou a aplicação de todas as normas emitidas pelo IASB, então aprovou o conjunto completo das normas contábeis, normas internacionais de contabilidade, e em 2007 orientou que fosse adotado integralmente as normas internacionais de informação financeira do IASB pelas empresas uruguaias. Né? Então, ali em 2007, eles já passaram a adotar as normas internacionais ali no contexto uruguaio. Certo? Então, também é um país já plenamente convergido que tem essa visão de longa data. Aí nós temos a Venezuela, que apesar de ter sido suspensa, né, ela fazia parte do Mercosul, então por isso eu estou trazendo para vocês a informação. Na Venezuela, a emissão das normas contábeis ela fica na responsabilidade da Federação dos Contadores Públicos da República Boliviana da Venezuela. Essa federação ela definiu que as normas internacionais elas deveriam ser adotadas a partir de 2008 pelas grandes empresas. E a partir do exercício de 2011 passou a ser obrigatório para todas as entidades que
realizam transações econômicas na Venezuela. Então, também é um país que convergiu as suas normas contábeis aos padrões internacionais, certo? Então, gente, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, porque cada país tem o seu órgão, né, tem um organismo responsável por emitir e interpretar as normas contábeis internamente. Isso é muito comum, é natural. Mas isso também não significa que esses organismos, que essas instituições internas, que elas vão emitir normas específicas de abrangência interna. Então, nós não temos um órgão emissor que muda, que fica inventando, criando normas contábeis internas. Em vários casos, né, temos aí o exemplo aqui no contexto do Mercosul, o Paraguai e o Uruguai não tem nem o CPC que nós temos no Brasil e na Argentina. O Paraguai e o Uruguai, eles adotam integralmente as IFRS, então não tem adaptações, não tem uma análise se aquilo é aplicável internamente ou não, né? Eles colocam, não usam, não tem um comitê específico para fazer essa tradução, essa análise para a realidade local. Eles assumiram que vão fazer exatamente como está lá nas IFRS. Tá? Então, isso também é uma curiosidade, uma coisa interessante, que nós temos realidades muito diferentes. Enquanto no Brasil, na Argentina, nós temos uma entidade, uma instituição responsável por fazer essa análise, há países que adotam integralmente sem análise, sem nenhum crivo, nenhum critério, nenhuma adaptação, certo? Agora, falando um pouquinho de uma norma específica, que é a norma relacionada aos estoques, a IAS 2, ela exige, né, que as empresas que adotam as IFRS, que elas divulguem a política contábil e o método de custo adotado pela empresa, o valor dos estoques e a sua classificação, os estoques registrados a valor justo, os estoques baixados como despesa para venda, consumo a valor realizável líquido, as reversões, os motivos de baixa e os estoques mantidos em garantia. Então, nós temos uma norma específica para tratar dos estoques das empresas, né? Essa norma é a IAS 2, que tem as suas correspondências nos países do Mercosul. Então, nós vamos olhar especificamente agora para a norma voltada para os estoques, que é um exemplo, né, para a gente entender como que os países que adotam as IFRS no Mercosul, como que eles têm trabalhado essa norma específica. Então vejam, o tratamento contábil dos estoques nos países do Mercosul, vamos pegar aqui a Argentina. A definição são os bens destinados à venda no curso normal da atividade da empresa. Então ela tem tinha uma definição específica. A mensuração pelo custo de reposição e a evidenciação, a política contábil adotada é o método e métodos de custo, valor dos estoques e sua classificação, né, dessa forma que era evidenciado. No Brasil, nós temos o CPC 16, que é dos estoques, que é o correlacionado, corresponde à IAS 2. Né? Então, a mensuração, a gente segue o CPC 16 e a forma de evidenciar também seguimos o CPC 16. No Paraguai, eles têm a NIF 2, inventários, que corresponde à ES 2, né? Então eles seguem essa norma interna. Ou seja, tem também essa correlação com a IAS 2. O Uruguai tem a NIC 2, inventários, que também tem essa correlação com a IAS 2. E na Venezuela também se chama NIC 2, inventários, né? Que também tem essa correlação com a IAS 2. Então vejam que aqui nessa época esse artigo que deu base para essa apresentação, ele é de 2013. Nessa época ainda não tinha, mas hoje a Argentina já está totalmente convergida, então já tem uma norma específica para tratar os estoques. Então vejam, mas qual que é o que eu quero que vocês extraiam dessa informação? Que cada país vai adotar internamente uma
política, uma prática, os métodos de mensuração, a forma de evidenciar, como que nós vamos divulgar, como que nós vamos apresentar isso para os usuários. Cada país tem a sua metodologia, mas segue aquilo que está explicitado, que está definido lá nas normas internacionais. Então, aqui o exemplo é a IAS 2, onde nós temos uma norma interna que está correlacionada, que é a tradução dessa IAS 2 para a realidade brasileira, e todas as empresas que aqui estão devem emitir, elaborar suas demonstrações seguindo o que consta nessa norma, certo? Então, como vocês podem observar, o que isso significa de uma forma prática? Que os países do Mercosul, eles estão integrados no tratamento do estoque. Então, a forma como se avalia, se mensura, se evidencia o estoque é muito parecido. Segue-se a mesma base, a mesma lógica, as mesmas métricas, as mesmas formas de fazer. Tá? Então, isso ajuda muito nessa interpretação do peso que o estoque tem na demonstração financeira. Então, se um investidor brasileiro que investe lá no Paraguai, que investe na Argentina, vai olhar as demonstrações financeiras, vai ter segurança de que o estoque está avaliado de acordo com os critérios que são conhecidos em nível global. Não tem mudanças, ajustes que são muito específicos em nível local. Isso é muito positivo e muito bom para as empresas e para todo o mercado. Tá? Aqui também eu trouxe o quadro 2, que fala da mensuração, o critério de mensuração e o método especificamente. Né? Então, aqui na Argentina eu não vou abordar porque já teve mudanças. No Brasil, nós temos o critério custo de aquisição, né? Que a gente reconhece os estoques pelo custo de aquisição ou pelo seu valor realizável líquido. O método que a gente costuma usar é o custo médio ponderado, né? No Paraguai também é o preço médio ponderado, no Uruguai custo médio ponderado, na Venezuela o custo médio, né? Você vê, no Paraguai o que se usa como critério é o custo de aquisição, na Venezuela também, no Uruguai segue a mesma lógica do Brasil. Então, veja que é muito parecido, é muito próximo o tratamento que é dado para os estoques em todos os países, então é compreensível, né? As escolhas que forem feitas, elas são explicitadas nas notas explicativas e isso ajuda muito os usuários a compreender a informação que está exposta lá naquele balanço, naquela DRE, né? Entende a forma que o custo foi elaborado, entende o valor dos estoques que figura lá no balanço. Então, é possível você interpretar a demonstração de uma forma mais fácil, a linguagem é compreensível em nível global, certo? Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês, né? Eu trouxe aqui o exemplo da norma dos estoques, mas todas as outras também podem ser estudadas. Quem tiver mais interesse pode fazer essas pesquisas. Espero que vocês tenham gostado da aula e fico à disposição de vocês para as dúvidas que surgirem, certo? Então, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.